Olá, tudo bem? Meu nome é Valdemar Ramos, eu sou advogado e nós vamos conversar hoje sobre a questão da regra de transição relacionado à PEC 287, a reforma da Previdência Social. É a questão mais que é recebida pelo nosso site saberalei.com.br, é justamente a questão das regras de transições entre o regime atual e o novo regime que talvez seja aprovado por essa reforma da Previdência, essa proposta de emenda à Constituição Federal. Então, nesse vídeo nós vamos bater um papo aqui de uma maneira bem resumida dos principais pontos dessa regra de transição que é tão importante para aquelas pessoas que estão no meio do caminho, já tem um bom tempo de contribuição e quer saber se ela vai ser prejudicada ou vai ser beneficiada com essas novas regras. O principal ponto dessa questão da regra de transição na alteração das regras da Previdência Social é a questão da idade, ou seja, só vai entrar na regra de transição homem que na data da promulgação da emenda à Constituição possuir 50 anos de idade e mulher 45, ou seja, entrou em vigor a nova regra da Previdência Social, a questão das novas regras da aposentadoria, então homem com 50, mulher com 45 anos cai na regra de transição desde que não tenham preenchidos até o momento da data de entrada em vigor ou na data da promulgação dessa emenda à Constituição, não tenham preenchidos aí os requisitos necessários para obter o benefício pela regra atual. E é muito importante essa observação porque até de forma estranha nós constatamos que as pessoas que já preencheram em alguns casos os requisitos para obter a aposentadoria pela regra atual, ela não vai ter tanta vantagem quanto aquela pessoa que está próximo de obter a sua aposentadoria e vai cair na regra de transição. Isso porque, digamos que um homem possua 33 anos de contribuição e 52, 53 anos de idade, ele vai cair nessa regra de transição, ele vai ter que contribuir 50% do tempo de contribuição que faltava para ele obter a sua aposentadoria no regime atual, enquanto que um homem que já possua 35 anos de contribuição independente da sua idade, ele não vai entrar nessa regra de transição, ele tem só duas opções a escolher. Ou ele se aposenta pela regra atual, ou ele vai implementar os requisitos total, ou seja, tanto a idade quanto o tempo de contribuição, para ele obter a sua aposentadoria com as novas regras. Isso porque aquela pessoa que está na regra de transição, ela tem que pagar um pedágio de 50% apenas e tão somente do tempo de contribuição que falta para se aposentar. No meu exemplo, um homem com 33 anos de contribuição, ele tem ainda que contribuir 2 anos pelo regime atual para atingir 35. Então ele pagando um ano a mais de contribuição, ou seja, 50% de 2 que faltava, ele vai ter que pagar mais um ano. Ele já entra na nova regra sem a questão da exigência da idade de 65 anos. Então ele vai obter o benefício dele com um novo cálculo, ou seja, ele vai ter a sua aposentadoria calculada pela nova regra que não tem aplicação do fator previdenciário, e para isso ele terá que contribuir apenas então somente um ano a mais nesse exemplo que a gente está colocando aqui a título de esclarecimento. Já na outra situação, daquele segurado que já preencheu os 35 anos, ele vai aposentar pela regra atual com a aplicação do fator previdenciário. Então no cálculo final, esse segurado que se aposentou com 35 pela regra atual e o outro que se aposentou com 36 anos de contribuição pela nova regra, ele vai ter um benefício superior a esse benefício que foi concedido pela regra atual e não pela nova, por conta da não aplicação do fator previdenciário. Então, nós constatamos que em alguns casos, para aqueles segurados que vão cair na regra de transição, o cálculo do novo benefício será mais vantajoso porque ele não terá que aguardar até 65 anos de idade para se aposentar. Ele vai pagar apenas um pedágio do tempo que faltava para ele se aposentar, equivalente a 50% daquele tempo que faltava. Tanto homem quanto mulher. Então nós constatamos que essa regra de transição, a pessoa que possui homem 50 anos, mulher 45, que estiver próximo de se aposentar e cair na regra de transição, vai ser extremamente mais vantajoso obter o benefício pelas novas regras.
Isso se não ocorrer alteração durante a tramitação dessa PEC no Congresso Nacional, que ainda vai ser discutida e pode ter aí dezenas, centenas de modificações. Mas da forma em que ela foi encaminhada pelo governo, hoje, a gente está no começo, no mês de fevereiro de 2017, do jeito que ela foi proposta pelo governo, ela vai beneficiar essas pessoas que caírem na regra de transição muito mais do que aquelas pessoas que já preencheram requisitos para obter a aposentadoria, ou, no caso do homem ter menos de 50 anos de idade e a mulher menos de 45, já vão cair direto na nova regra, ou seja, terá que completar 65 anos e um mínimo de 25 anos de contribuição para obter a aposentadoria. Então, nem sempre uma análise precipitada pode gerar um melhor benefício para o segurado aí que está aflito em relação a essas modificações. Isso porque quem cair na regra de transição pode ter um benefício com valor muito superior para aquelas pessoas que vão se precipitar e já obter o benefício com as regras atuais. Por isso que nós recomendamos, de antes de tomar qualquer medida, qualquer atitude de fazer o requerimento de benefício, primeiro faça os cálculos, faça uma análise, estude para ver se no seu caso específico vai ser interessante ou não obter a aposentadoria agora por conta do receio dessas novas alterações que estão sendo discutidas no Congresso Nacional, porque uma decisão precipitada pode colocar em risco aí uma vida inteira de trabalho, uma vida inteira de pagamento de contribuição por conta de uma decisão precipitada. Então nós recomendamos que sempre seja realizado os cálculos, uma análise antes de você fazer o requerimento do seu benefício.